bora lá, por quê? Nós vamos falar sobre a prova de ontem, né? Uma prova que, inclusive, a Record está sendo acusada de ter prejudicado o Toco nessa prova da virada de ontem, tá? Vou até te mandar aí um link que nós vamos ler daqui a pouco, mas deixa eu falar aqui para vocês que ontem nós tivemos uma prova bem desigual, uma prova bem justa, essa é a realidade dos fatos. Nós tivemos ali. Foi realmente uma vergonha assistir aquela prova e ver ali o Toco, juntamente com o Suíta e o Gabriel, fazendo uma prova totalmente sem condições iguais. Porque essa é a realidade. Nós não tivemos condições iguais naquela prova. Nós tivemos 3 participantes, onde um deles tem uma deficiência e eles não fizeram uma prova, eles não adaptaram a prova, eles não fizeram a prova com condições para que o Toco tivesse as mesmas condições que os outros 2 participantes. Isso não foi feito. Isso não foi feito. Em pleno século XXI, como que a emissora... Gente, isso realmente é uma vergonha. É lastimável nós termos que assistir isso, tá bom? Infelizmente, nós assistimos e também os internautas que ficaram revoltados. Ontem nós vimos ali o Toco tentando mirar, puxar o elástico ali, né, do estilingue para poder atirar contra aquelas placas que eram super duras. Para você poder atirar, você teria que fazer uma força tremenda com as mãos, e eu vou repetir, com as mãos, com as 2 mãos, porque se você for só com uma mão, você está em desvantagem. Você não consegue, você não tem força suficiente para poder arremessar, para poder puxar o elástico e ele ter força suficiente para ir jogar a pedrinha, sei lá o que, contra, né, o alvo. Não tem força, e foi o que aconteceu ontem com o Toco. Ele não teve força suficiente, conseguiu, graças à forma que ele conseguiu pegar ali, o jeito que ele conseguiu ir pegando conforme a prova foi acontecendo, só que ele perdeu muita chance. Ele perdeu muita chance. Teve uma hora até que a Mariana, acho que foi logo de início, quando ele errou, a Mariana falou: caraca, foi quase, Toco, tem que pegar o jeito, tem que puxar o trem. Gente, mas não é pegar o jeito e nem ou puxar o trem. Sinto muito, eu gosto muito da Mariana. Tá? Não estou aqui falando mal nem criticando, gosto muito da Mariana. Só que ali a gente não tá falando de ter que pegar o jeito nem segurar o trem. A prova era para ter sido feita de forma igual. Tivemos 2 participantes com seus 2 braços, com suas 2 mãos, com força suficiente para puxar o elástico, enquanto o Toco não tinha essa mesma condição. Por que não colocou os 2 participantes para também atirar com uma mão só? Ou por que não pegou, tirou esse negócio de ficar puxando e arremessa com a pedrinha, né? Pega a pedrinha com a mão e arremessa, né? Poderiam ter feito isso, mas não foi feito, né? E olha que o Toco, ele conseguiu, gente. Ele conseguiu ainda acertar ali, não sei se foram 2 vezes ou 3, não lembro direito, mas ele conseguiu. Ele falou que conseguiu pegar o jeito e tudo mais. Aí o que acontece? Nós vamos agora ler aqui para vocês uma reportagem, tá? Tá lá no Em Off, eu vou ler aqui para vocês, meu marido pode colocar aí na telinha. Por quê, gente? As pessoas da internet ficaram revoltadas com essa situação, tá? Inclusive, nós vamos mostrar para vocês aqui alguns prints. Inclusive, o pessoal está aguardando uma resposta da emissora em relação a essa situação. Até o momento, parece que a emissora não respondeu, não emitiu nenhuma resposta em relação aos protestos dos internautas. Mas daqui a pouco eu leio para vocês, tá? O protesto aí dos internautas. Deixa eu ler aqui antes a notícia. Tá lá no Em Off, foi exatamente isso que eu falei para vocês. Ó, vamos lá. A grande conquista. A Record TV é acusada de prejudicar participante deficiente em prova. Vamos lá? O reality A Grande Conquista, exibido diariamente pela Record, foi alvo de uma enxurrada de críticas de internautas na madrugada dessa quinta. Isso aconteceu após telespectadores do programa, apresentado por Mariana Rios, se revoltarem e acusarem a emissora de Edir Macedo de prejudicar o participante Daniel Toco. Deixa eu só repetir, eu não sei se eu falei antes, mas essa reportagem está na coluna Em Off e foi aqui, né,
colocada pelo Jean Teles, que é o repórter do Em Off. Vamos continuar. Contextualizando, aconteceu no final da noite dessa quarta a prova da virada, que visa livrar um dos 3 participantes encaminhados para a eliminação. Então, tudo isso que eu falei aqui antes para vocês. Não vou ler tudo, porque foi tudo que eu já falei aqui antes, tá? Então, acontece que Toco é deficiente físico, não possui um dos braços. Devido à sua condição, muitos telespectadores do programa se revoltaram e acusaram a Record de prejudicar o participante na prova da virada. Vale lembrar que Suíta se saiu vitorioso da disputa, escapando da eliminação. Olha agora, gente, aqui, tá? Eu vou ler para vocês aqui alguns comentários dos internautas. Vai aparecer aí na telinha para vocês. Meu marido pode colocar aí o primeiro, tá? Que é o primeiro. Se estiver prontinho, é só colocar. Vamos lá. Tá assim, ó. Cadê? A Record teve a brilhante ideia de fazer uma prova sem igualdade de condições para um dos participantes, Daniel Toco, jornalista que nasceu sem um dos braços. Faltou acessibilidade, faltou respeito, faltou bom senso. Que emissora vergonhosa. Vamos pro próximo. Teve outro internauta que disse o seguinte: prova da virada. Essa prova é uma palhaçada. O Daniel Toco está em clara desvantagem. No mínimo, faltou sensibilidade da emissora. Próximo. Record pisou na bola com o Daniel Toco. Colocar uma prova que precisa dos 2 braços para arremessar as bolinhas? Sacanagem. Próxima. A maior injustiça, colocarem esse tipo de prova para o Daniel Toco participar. Que absurdo! A grande conquista, a prova da virada, que vergonha. O cara é deficiente, mas não tem força com apenas um braço. Aí ele até colocou aqui, né, a hashtag pessoa com deficiência, que é PCD. Bom, gente, tá aí, né, alguns comentários do pessoal lamentando, né, inconformado com o que viu ontem. E não é, né, gente, aqui é a verdade, né? Podia ter tido ontem, por exemplo, uma prova de perguntas e respostas, né? Assim como teve quando a Nath fez a prova com o servo lá, o Tálamo lá atrás, né? Poderia ter feito a prova, não sei. Então, assim, eu acho que a Record ela vai ter que começar a rever, né, no caso, essas questões, porque o Toco está na grande conquista, ele está participando. E eu acho que mais para frente, nas outras provas, se ele for fazer alguma prova, a Record vai ter que sim, tá, rever e adaptar sim a prova para o participante Daniel Toco. Deixa eu só falar aqui que como está lá no Em Off, ó, continuando aqui só para a gente terminar. Apesar das incontáveis mensagens de protesto, a Record ainda não se pronunciou, até o presente momento, sobre as acusações sofridas na web e falta de acessibilidade na prova de seu reality show. Mariana Rios também não se pronunciou sobre a polêmica até o presente momento. E é isso, gente. Vocês vão comentar em relação a isso, dar a opinião de vocês, né, sobre o que vocês acham de tudo isso que está acontecendo aí. Na verdade, de tudo que aconteceu na prova, tá bom? Meu marido quer falar? Eu acho que muitas pessoas também, né, Nego, aproveitam, né, a ocasião também para meter o pau na emissora, né? Já estão metendo o pau aí no reality, né? Aí só querem uma brecha para entrar nessa lacração, né? E usar aí um problema que é de todas as instituições, né? Essa proposta de inclusão do PCD, isso todas as empresas passam por isso, entendeu? E as empresas estão aprendendo a lidar com essas questões, tá? E, enfim, existe um grande erro em todo o segmento profissional, na inclusão das pessoas, e principalmente dos PCDs, tá? Nossa, instituições pequenas às grandes, né? Então, assim, eu acho que foi uma grande iniciativa da Record ter colocado uma pessoa com deficiência física no reality show. Eu acho que teve anos atrás teve uma pessoa, acho que no BBB e a Record, e tomara que a Record coloque mais pessoas, né? O que eu tenho, nega, de informação no Twitter, não sei se isso é verídico, não sei se isso é factual, enfim, que o Daniel Toco, ele foi uma das exigências dele, é que ele fosse tratado igualmente.
Ele não queria provas adaptadas para ele, né? Ele não gosta disso. Ele já falou sobre isso. Um dia ele falou na sala ali, né, ali como estava todo mundo, ele falou que poderia usar muito o sofrimento, né, dele ali para enganjar votos. E ele não faz isso, né? Mas enfim, né, eu acho que esse problema não é um problema só da Record. Agora, de fato, né? Eu sou um fã da Record, eu sou fã da Record, não escondo de ninguém isso, mas a consciência social, né? Eu acho que ela tem que ser repensada ali na produção da Record em todos os sentidos, tá? Na comunicação da Record, eu acho que tem que ser repensada. E essa prova, ela só mostrou que falta muito isso dentro da Record TV, né? Essa inclusão dessas pessoas, né, o engajamento dessas pessoas e um estudo, né, de caso, né, porque ele deveria ter se pensado, é uma correria tremenda, mas deveriam ter se pensado sim numa prova adaptada pro Toco, ainda que ele não exigisse isso, né, ainda que ele exigisse... Porque ele não tem que exigir nada, não é ele que tem que exigir, a Record que tem que ter a consciência, né? No caso não é a Record, como você mesmo falou, acho que toda empresa tem que ter essa é um problema consciência. recorrente. Toda empresa tem que ter essa Na educação, consciência. em igrejas, Exatamente. em Toda empresa, todo, todo local. entendeu? As pessoas não sabem lidar com isso, não sabem fazer questões adaptadas porque não há uma consciência social quanto a isso. Então nós temos que trabalhar isso. E ficou claro aí na Record, né, que deu esse furo, né? Foi um furo, né? Sim. Infelizmente, quem gosta, né? Quem gosta exige, né? Não adianta você ficar criticando se você não gosta. Eu gosto da Record, por isso eu torço para a grande conquista. Eu não torço para participante nenhum, né? Eu torço para a grande conquista dar certo. E está dando certo. E vai crescer muito. Vai ser um dos maiores realities aí da TV brasileira. Eu acho isso. Mas foi um erro aí. Mas Foi de uma antemão, mancada, tá? eu acho que toda Infelizmente. empresa tem esse problema. E não vamos também essas pessoas, enfim, eles esperam um negocinho aí pra massacrar o reality. Ah, joga tudo. Não. Enfim, é uma Não, coisa não, que não pode é ser massacrar. consertada. Pode ser Eles consertada. podem rever. É. Na próxima vez eles têm que rever essa situação. Massacrar não, gente, mas fazer uma crítica, né, que é construtiva, sim, em relação uma participante que tem uma deficiência, que é colocado, que é inserido dentro de um reality, já que ele está ali, você tem que trabalhar de acordo com a pessoa que você inseriu dentro do seu ambiente, seja numa escola, seja numa igreja, porque não adianta também colocar crianças, né, com deficiência dentro da escola se você não tem ali adaptação para essas crianças, ou seja, vai servir de nada, né? Eu tô falando isso, nega, porque É eu uma sou inserção, professor sim, e nós temos esse problema. sim, Tem muito. situações, ocasiões ali que nós não sabemos o que fazer para É, adaptar algumas exatamente. coisas, para incluir essas pessoas em algumas questões, entendeu? Então isso é um problema também, assim, do meu dia a dia, entendeu? E são casos que nós estamos estudando ainda, que até os gabaritados, os profissionais gabaritados também estão estudando alguns casos. Então, o que eu quero frisar aqui que não é uma coisa fácil também, né? É, Que era um dever da Record com propor ali certeza. uma Uma prova, prova de é, perguntas e respostas, por exemplo, mas não uma vamos coisa tão jogar simples, o né, reality gente? no lixo Tão por simples. conta de um erro. Não, Não, eu não. não estou falando da gente, de Pelo amor de você Deus. trouxe Espero aí que uma ninguém esteja informação jogando aqui no do lixo. Pelo amor de Deus. portal em off, que né, um portal seríssimo, ok, né? Mas eu estou falando dos lacradores e haters que nós sabemos que existem, né? Que ficam lá no Twitter esperando uma ocasião para tentar jogar o programa, falar que o programa não presta, que a emissora não presta. Nós sabemos que lidamos com esse tipo de pessoas, né? Só deixar isso claro. Não estou falando do in-off, não estou falando do seu depoimento aqui, foi bastante consistente. Estou falando dessas pessoas que aproveitam, né, uma brechinha para falar mal do programa. Isso aí. Bom, é isso. Agora a gente espera que da próxima vez, né? Quando tivermos ali, por exemplo, vai ter prova que você vai ter que usar as duas mãos. Sim. E aí, como é que vai ser? Ah, mas o Tolkien ele se garante. Ele não gosta de ser tratado com diferença. Ok. Mas aí é ele. A Record ou qualquer empresa, ela tem que ter a consciência de que tem um participante ali, né? Nas condições do Toco.
E eles não podem tratar de qualquer maneira. Ah, vai lá, faz, tem que usar as duas mãos, mas tem problema não. Vai lá, você consegue. Não é Já assim.